Opa, aqui é o Diogo e eu tenho algumas perguntas para você. Você depende da aprovação das outras pessoas, né? Eu sei que isso acontece. Você parece que anda com tonelada de estresse, ansiedade. Não sabe mais como que resolve isso. Sente que perde o foco sempre, deixa tudo para depois. Você até tenta avançar, mas suas vontades parecem muitas vezes ser mais fortes que você. Começa todos os anos querendo mudar de vida, já tentou muitas coisas, já pensou em desistir várias vezes, né? Então eu tenho uma coisa para te falar agora. Vai ficar tudo da mesma forma, tá? Eu não tenho nenhum remédio ou pílula curativa para você. A novidade aqui é que o remédio tá com você. O ponto é que você aprendeu a vida inteira a usar os seus problemas contra você. Não ativou as percepções nem os estados e recursos mentais corretos para começar a usar eles ao seu favor. Como assim a meu favor, Diogo? Tá doido? É isso mesmo, e você não sabe disso. Nessa altura do campeonato, presta atenção que eu tenho que te falar. E se eu te dissesse que toda vez que você espera por alguém ou por alguma coisa, você está perdendo o acesso de um dos maiores recursos mentais que nós seres humanos temos? Ou se todos os dias você apertasse um botão que enterrasse a sua felicidade, o seu entusiasmo, sem nem se dar conta disso? Ou ainda que você é escravo agora mesmo das suas emoções? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Você sabia que tem uma epidemia muito maior que Covid-19, que já infectou mais de 90% das pessoas do mundo inteiro e que o Brasil é o segundo colocado? Essa é a epidemia do estresse. Sabia que só 5% das pessoas do mundo acabam o que começam? Você, por exemplo, nem vai acabar esse vídeo. Calma, eu já fui assim também. Fica tranquilo, você deve fazer parte dos 98% do mundo que não começaram a governar suas emoções e que são liderados pelos outros 2%. Mas Diogo, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa estatística? Ou você está de um lado dela ou você está de outro. Fora nunca. A verdade é que a capacidade de começar a governar, se autogovernar, é a maior habilidade hoje. Eu vou te falar um pouco melhor do porquê isso. Sabia que Harvard fez uma pesquisa que fala o seguinte, que o principal ponto de felicidade das pessoas é a qualidade e profundidade dos seus relacionamentos? E você é ruim de relacionamento, eu sei. Sabia que o autogoverno, a autodisciplina em si também já é considerada mais importante que o coeficiente de inteligência, o famoso QI? Esse é um ponto que no teste da Universidade de Stanford foi mostrado pelo Walter Mischel. Começou a ficar mais claro do porquê você não consegue fazer as coisas. Na minha última aula eu falei sobre isso. Mas Diogo, por que você está me falando essas coisas? Porque presta atenção, eu já vivi na pele isso. Eu já vivi o estresse, a ansiedade que parecia uma tonelada nas minhas costas. Não tinha noção de como lidava com meus problemas, como pegava as preciosidades deles. E minha vida foi pautada muito fortemente por isso. Nos meus 17 anos de idade eu já empreendia. E é muito bonito falar isso. Mas o ponto é que explodia problema para todo lado e eu não sabia lidar com isso. A frustração era intensa. O tempo todo eu chegava em casa e descontava ansiedade, estresse em minha família, com brigas que aconteciam realmente o tempo inteiro. Sabe, eu tenho que ser sincero para você. Eu gastei mais de 100 mil reais em curso, formações internacionais, mentorias, consultas, livros, imersões e treinamentos para procurar aprender mais sobre a mente humana, aprender mais sobre como começar a governar minhas emoções. Quais são os recursos que nossa mente tem, mas que a maioria não conhece, como usar eles ao nosso favor. E o ponto é que eu nunca encontrei nenhum curso que me acompanhasse realmente a longo prazo, que me desse estrutura e base para crescer de forma ascendente, continuar esse crescimento. E era todos os dias pior. Vou te contar uma coisa, às vezes com uma palavra que meu pai falava, eu já me ficava extremamente irritado. E eu pensei muito se eu ia falar sobre isso aqui. Mas eu pensei ao mesmo tempo também que se eu pudesse entregar minha experiência, eu poderia ajudar muito mais pessoas assim como eu fui ajudado também. Eu perdi as contas literalmente quantas vezes que eu fui dormir frustrado, com mais brigas que já tinham acontecido naquele mesmo dia. Meus relacionamentos não duravam mais que 4 encontros, porque eu achava que eu era livre, que eu queria ser livre, e mal sabia eu que o problema sempre vinha da mesma fonte. E eu vou te contar um segredo aqui, presta atenção nesse segredo. Não existe mudança de final de semana. Eu realmente não acredito nisso. Se você não pegar os drives mentais certos, fazer as tarefas certas, os procedimentos mentais certos, as conexões certas, definitivamente é quase impossível que você mude, porque não tem tempo para a sinapse se formar. E eu só fui descobrir isso depois. E teve um dia que realmente as coisas começaram a ficar muito pesadas. Eu tava passando por muito estresse, muita provação realmente nesse dia. E eu lembro que eu deitei na cama e comecei a olhar minhas estantes de livros. E falei, meu Deus, eu
Já procurei tanto na vida. Eu mesmo quero dar um jeito nisso. Eu quero procurar uma forma, escrever, procurar um jeito que eu consiga colocar tudo que eu sei aqui, porque isso é minha necessidade própria aqui agora. Eu lembro que eu sentei numa cadeira e era frio aquele dia. Eu lembro que era frio porque aqui em Minas Gerais realmente faz muito calor o tempo inteiro, no interior de Minas. E eu lembro que eu peguei uma caneta e comecei a escrever. E eu lembro que eu passei muitas horas escrevendo e colocando tudo que eu conhecia, tudo que eu sabia. Meu irmão, às vezes parecia que escrevia sozinho, de tão que eu estava focado em fazer aquilo funcionar. E eu lembro que quando eu acabei, eu fui dormir e eu dormi muito bem naquele dia. Na manhã seguinte, eu olhei o caderno e vi que ele podia ter uma base realmente forte de um método que poderia me ajudar. Porque na minha vida, eu sempre procurei fazer o meu melhor em tudo. Então eu comecei a colocar mais e mais de tudo que eu já tinha percebido e garimpado do que funciona, do que realmente é só balela e colocado naquele método que eu estava criando. Passei vários dias acabando de desenvolver ele até que eu comecei a usar. Na primeira semana, muito daquela bomba que parecia vir de estresse diário já tinha começado a sumir. Eu começava a me amar muito mais, a ter muito mais vontade, entusiasmo de fazer as coisas. Só que eu sabia de uma coisa: se eu parasse ali de fazer os procedimentos que eu tinha determinado, aquilo ia voltar. Então eu continuei. Por um mês, 30 dias, eu fiz todos os pontos que eu tinha determinado realmente. E no final dele uma coisa aconteceu. Minha família começou a me perguntar o que estava acontecendo comigo. Meus amigos mais próximos começaram a perguntar o porquê e como eu tinha mudado dessa forma. Então eu comecei a ensinar primeiro para as pessoas mais próximas e vi que aquilo também funcionava com eles. Aquele método, os processos mentais estritamente colocados passo a passo começavam a funcionar com as pessoas que estavam ao meu redor também. E eu comecei a amar essa transformação que estava ocorrendo não só comigo, mas com as pessoas ao meu redor, que tinham visto acontecendo comigo. Minha apreciação pela vida se tornou uma coisa que me acompanha diariamente. Meu foco aumentou brutalmente. É claro que eu ainda tenho problemas. A diferença é que eu consegui clarificar as percepções e usar os estados mentais certos para usar os meus problemas ao meu favor e não mais contra mim. Naquele tempo eu percebi o quão importante era relacionamentos a longo prazo também. E foi aí que eu conheci minha namorada, que hoje está até comigo nesse projeto. E vou te falar como é importante e feliz que você alinhe seu cérebro para conseguir ter a capacidade primária de conseguir as coisas que você realmente deseja. Vou te dar um exemplo. Foi através dos 2 códigos do método PCE que eu consegui a base para conseguir multiplicar em 2 vezes o lucro líquido de uma das minhas sociedades em pleno estouro do Covid-19. E presta atenção, eu não estou aqui querendo te vender nenhuma fórmula milagrosa, nenhuma cura de doenças psicológicas ou forma mirabolante de ficar rico. O que eu quero te entregar aqui é um método testado que te ajuda realmente a começar a governar suas emoções, que te ajuda a ter acesso aos estados mentais e recursos mentais brutais que a sua mente tem, mas que você não tem noção. Te dá acesso a conseguir usar o inimigo natural que destrói a raiva e o medo a qualquer momento em sua vida e canalizar também quando for necessário. Realmente alavancar drasticamente a qualidade dos seus relacionamentos e também a qualidade das suas emoções. Sabe, a vida é realmente muito divertida, é uma aventura para quem sabe se controlar, para quem sabe controlar suas emoções. Mas para quem não sabe, é uma tragédia. Eu falo isso porque eu estive dos 2 lados. A verdade é que eu nunca pensei em ensinar isso para ninguém. Minha vida financeira hoje realmente caminha muito bem. Eu não tenho necessidade de abrir nenhum curso online. O ponto é que eu comecei a amar a transformação que eu via nos meus olhos das pessoas ao meu redor. E depois do estouro do Covid-19, com tanta gente desesperada e realmente afetada, eu falei, meu Deus, eu quero começar a ajudar mais pessoas também. Meus mais de uma década me mostraram que é difícil muitas vezes que o tradicional funcione. Técnicas, imersões de 3 dias não pegam muitas vezes a raiz da coisa. Eu desenvolvi o método PCR para realmente pegar na sua mão e te levar no passo a passo. E vou te falar, é simples, mas não é fácil. É simples para quem conhece o passo a passo, para quem já passou e se levantou milhares de vezes, mais de uma década em cima disso, massivamente conseguindo descobrir na vida real, empreendendo, fazendo coisa com relacionamento, não em uma caverna ou nas montanhas. Tá, mas Diogo, isso é realmente para todo mundo? Eu vou te falar, não é para todo mundo. É para quem realmente quer que eu pegue na sua mão e vá praticar o que eu falar, fazer as tarefas, usar os drives mentais certos, fazer as conexões que eu vou explicar passo a passo dentro do treinamento. É pesado falar isso, mas saber que a sua falta de capacidade pode impactar profundamente e até criar lapsos emocionais nas pessoas ao seu redor, nos seus filhos, e impactar massivamente o futuro deles. Imaginar que 1 minuto de estresse impactam até 6 horas do seu dia. O quanto que mais disso você não acha que faz? Agora imagina você ter a capacidade
de possuir uma admiração real das pessoas à sua volta, de conseguir comunicar e se conectar realmente em seus relacionamentos, admiração dos seus amigos e até mesmo, talvez, dos seus inimigos. Poder se deitar à noite e se sentir realmente grato pelo seu dia, grato pelas coisas que você fez, que você realizou, aprender a se amar mais e a se libertar do medo, da ansiedade, da necessidade de aprovação, conseguir dissolver, realmente dar uma guilhotina no seu estresse, que afeta muitas vezes não só você, mas as pessoas ao seu redor. E você sabe do que eu tô falando. Agora imagina o contrário, continuar ansioso, parecendo que anda de novo com uma tonelada de estresse, ansiedade. O acúmulo disso nos anos e anos, 5 anos, 10 anos, sempre aumentando, e eu vou te falar, isso só multiplica. Não se sentir bom o suficiente diversas vezes, deixar que isso continue atrapalhando você, continuar perdendo sempre o sumo da vida, cheio de dor no corpo por causa de estresse. Imagina essa bola de neve aumentando, usando sua mente contra você sem nem saber o que realmente está acontecendo lá dentro. Não conseguindo se manter em relacionamentos a longo prazo, mas talvez conseguindo, mas perdendo cada dia mais o brilho, a vontade, a capacidade de se tornar uma pessoa melhor com o seu parceiro. Voltando todos os dias para a mesma história de querer se propor a fazer alguma coisa, mas não continuar naquela autossabotagem eterna. Agora imagina o outro lado. Começar a governar suas emoções, a se autogovernar, clarificar as percepções certas para começar a usar seus problemas ao seu favor e não mais contra você. E a capacidade de dar uma guilhotina no seu estresse, saber treinar seu cérebro para situações específicas que você sabe que vai ter dificuldade em se controlar, antes mesmo delas acontecerem. Isso é totalmente possível. Saber usar seu cérebro como um radar que filtra as coisas importantes para os seus objetivos. Você já conheceu aquelas pessoas que parecem que conseguem usar tudo que elas encontram ao seu favor para conseguir incorporar nas coisas que elas querem? É disso que eu estou te falando. Conseguir encontrar realmente tantas oportunidades onde antes você só enxergava dificuldades, começar a ver admiração aos olhos das pessoas que estão ao seu redor. Se admirar de verdade. Você vai me perguntar, mas Diogo, quanto que isso vai me custar? Olha, eu gastei mais de 100 mil reais e mais de uma década da minha vida procurando, e mesmo assim caí, tive que levantar milhares de vezes para separar o que realmente funciona do que realmente é só balela. E vou te falar, tem muita balela por aí. Eu sei que tem muita gente que me pagaria muito dinheiro de verdade para ensinar esse tipo de coisa, para ensinar esse passo a passo. Mas esse é o primeiro método PCR online e eu quero fazer uma coisa muito diferente e boa aqui. Além do método PCR, onde são divididos 5 módulos que te mostram passo a passo, que eu começo a pegar na sua mão e te levar nesse caminho para começar a governar suas emoções, começar a usar, saber usar sua mente, recursos mentais brutais, os drives mentais certos, as técnicas certas vão te levar a ter muito mais determinação, coragem, vontade, capacidade, sagacidade, certeza, clareza, foco, gratidão, amor, compreensão, conexão. Além disso tudo, eu quero te entregar aqui também bônus exclusivos, porque esse é o primeiro método PCR online, porque eu sei e eu quero dar o meu melhor para as poucas pessoas escolhidas que vão poder comprar esse método. Número 1, vai ser um grupo exclusivo no Telegram, onde além de falar como aproveitar ainda melhor o treinamento, eu vou te entregar áudios exclusivos meus sobre gestão emocional, network, liderança, relacionamentos. Vou te entregar também como bônus 2 uma planilha do autogoverno financeiro, onde eu mesmo criei para conseguir colocar e regular as minhas finanças, porque hoje isso é tão importante e eu quero realmente te ajudar. 3. Os 12 primeiros que adquirirem também vão ganhar uma mentoria exclusiva de 1 hora comigo. 4. Os 2 primeiros que comprarem vão ganhar uma mentoria premium da plataforma do Triunfo, que é uma das minhas empresas, onde você vai poder escolher sobre o que vai querer aprender: gestão emocional, relacionamento, estados mentais e empreendedorismo. Cada uma dessas 2 pessoas vão ganhar 4 mentorias dessa. Bônus 5, você vai ganhar o meu livro online, Códigos Primordiais do Controle Emocional, onde eu mostro muito da base para você que quer ter a capacidade de se autocontrolar melhor. Aí você vai me falar: Diogo, eu não quero mais usar a minha mente contra mim. Diogo, qual que é o investimento? Olha só, o investimento aqui é em você mesmo. Presta atenção. No preço normal, só o método PCR vai ser R$ 2.900. Todos esses bônus juntos, as mentorias, livros, tudo, ficariam mais de R$ 5.000 só isso. Mas calma, eu preparei uma coisa que está totalmente fora do mercado para te ajudar agora. Só as mentorias da plataforma do Triunfo para cada pessoa dariam R$ 3.500. A minha mentoria particular daria R$ 2.000. O método PCR daria R$ 2.900. A planilha, o grupo e o livro, só isso aí dariam quase R$ 500. Mas hoje eu quero entregar uma coisa aqui, porque eu realmente vou fazer
algo que não existe dentro do mercado. Para quem comprar agora, você vai poder levar método PCR online e mais os bônus específicos por 12 vezes de R$ 57,77. Meu amigo, presta atenção, você vai levar todos os bônus que eu te falei, dependendo da hora da sua compra, se você tiver entre os 12 primeiros, mais a mentoria, se você for os 2 primeiros, mais 4 mentorias premium. E se você ainda não for esse, você vai levar a planilha, livro online, grupo VIP Premium e o método PCR online, onde eu vou te mostrar o passo a passo, pegar na sua mão realmente, pelo preço de um batom por dia. Essa é a maior e melhor proposta que você vai receber. Então agora você fica com duas opções. A opção de continuar seguindo pelo caminho que você sabe que não dá certo, que você já tentou milhares de vezes técnicas, eu sei que você já tentou, e continuar se espatifando sem conseguir ter resultado. Ou se permitir isso de verdade, se permitir que eu pegue na sua mão e te entregue, cair de cabeça nisso, fazer as tarefas, os drives, e eu vou te explicar tudo pelo preço de um batom por dia, sabe? Essa proposta não vai ficar aqui. Em poucos dias eu vou retirar ela. Dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, pode ser que falte apenas algumas horas para sair. Por que, Diogo? Por que você vai fazer isso? Porque eu quero dar o meu melhor para as pessoas que não deixaram o cavalo passar quando viram a primeira vez esse vídeo. Então, se fizer sentido para você, já clica no botão aqui agora, aqui embaixo, entra para esse treinamento e a gente se vê do outro lado. Agora você pode estar pensando, mas Diogo, talvez eu nem te conheço, quem é você? Olha só, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, conhecer mais sobre mim, eu disponibilizei aqui links de uma aula onde eu já ajudei muitas pessoas a começarem a se autogovernar. Tá aqui no link também. Agora, se você é o tipo de pessoa que já se decidiu, fica tranquilo, porque eu vou entregar tudo que eu tenho para te ajudar. Você vai ficar agora com o depoimento do Fernando Fernandes, que foi uma das pessoas que eu mesmo mentorei. O Instagram dele é @FernandoFernandes. Qualquer dúvida, você pode perguntar direto para ele também. Fique aqui com o vídeo do Fernando agora. Meu nome é Fernando, tenho 27 anos, sou formado em engenharia civil. E eu tô aqui para poder dar um depoimento que praticamente mudou a minha vida. Na minha vida inteira, eu sempre tive um problema, que eu acho que a maioria de todos tem, que é a ansiedade. A ansiedade, ela sempre me perseguiu minha vida inteira, né? Ela com si, ela trazia outras coisas ruins, né? Que era pressentimentos ruins, era o fato de você ter vergonha de apresentar em público, era o fato de você preocupar com o que as pessoas achavam de você, era o fato simplesmente de você não saber conversar. Coisa muito ruim. O que acontece? Eu não conseguia estudar para uma prova, não é porque eu era burro, era porque eu preocupava tanto, ficava tão ansioso que eu acabava que para estudar, não estudava nada, né? Acabava indo mal nas provas. Eu não conseguia simplesmente apresentar em público, eu estudava, virava as noites estudando para poder apresentar, sabia tudo, mas chegava na hora eu travava. Por quê? Porque eu era ansioso, eu ficava muito nervoso. E o que mais mudou também foi na minha vida com a minha noiva. A gente brigava muito, não só por causa minha, por causa dela também, né? Eu simplesmente no telefone, às vezes eu desligava na cara dela, eu tinha vezes que ela fizesse algo que eu não gostasse, eu não sabia chegar, simplesmente falar, ter uma boa conversa com ela, explicar para ela por que eu não gostava, eu simplesmente deixava de procurar e sumia, né? E a gente sabe como é que isso termina, né? No fim do namoro, ou então ela fazendo a mesma coisa, não é legal. De eu ser ansioso me levava a ser explosivo, eu era muito explosivo com meus pais, eu era muito explosivo com meus amigos, eu era muito explosivo com a minha noiva. O que acontecia? As pessoas começaram a se afastar de mim, porque ninguém quer pessoa explosiva perto dela, né? Porque qualquer coisa brigar, qualquer coisa discutir, qualquer coisa xingar, pessoa explosiva é isso, né? Então eu comecei a perceber que a ansiedade estava me levando a ter outros problemas. E eu já tinha procurado, até que nada disso resolvia. Às vezes me deixava mais calmo, dormia melhor, mas a questão de mudar mesmo a minha vida, prosperidade, não trazia nada, né? Então eu comecei a ficar preocupado com isso. E eu de início desconfiava um pouco, porque eu já tinha feito várias outras coisas, várias outras técnicas eu tinha usado e nada tinha resolvido. Então eu comecei a fazer e confiei no trabalho do Diogo, né? Ele me passou alguns exercícios, me passou processos mentais, e eu comecei a realizá-los, fazer mesmo, né? Acreditar.
E eu comecei a mudar naturalmente, sem eu mesmo perceber. As pessoas que estavam ao meu redor começaram a comentar isso, né? As pessoas que convivem comigo diariamente mesmo, minhas irmãs, meus pais, e minha noiva também. Minhas irmãs começaram a falar que eu estava mais calmo, que eu conseguia conversar naturalmente. No meu trabalho, por exemplo, eu tinha que liderar pessoas, né? Porque eu era engenheiro civil da obra, mas acabava que eu era liderado. Eu não conseguia ter a capacidade de liderar ninguém, né? Após ter transformado, consegui governar as minhas emoções, eu consegui ter a capacidade de liderar. E as pessoas que estavam ao meu redor conseguiram ver que eu era um líder, né? Isso foi tão bom para mim que hoje eu estou conseguindo abrir meu primeiro negócio, né? Eu estou deixando de ser empregado para ser um empregado. Com a minha noiva, por exemplo, eu passei a ter boas conversas com ela. O que é boas conversas? Eu passei a chegar para ela e falar o que me desagradava nela e perguntava a ela o que me desagradava a ela. Isso é uma coisa simples, né? Vocês devem estar rindo aí, achando que é uma coisa simples, mas não é. Para quem é ansioso de verdade, a pessoa sabe que não existe conversa, né? Só existe brigas. Então, o que acontece? Eu comecei a controlar isso, começando a conversar com ela, a gente parou de brigar, a gente passou a ter um relacionamento totalmente sadio, a gente evitava de ver na semana porque achava que ia brigar. Hoje a gente se vê todos os dias e eu não lembro nem qual foi a última vez que eu briguei com ela, né? Isso se deve a ela também, né? Porque ela tá próximo de mim, então ela mudou também. E isso é outra característica importante que eu adquiri, né? Foi outra mudança que aconteceu na minha vida. O que foi? Eu comecei a perceber que as pessoas que conviviam comigo mais, né, diretamente, meus colegas de trabalho, minha família, minha noiva, meus amigos, que estavam mais comigo, eles começaram a mudar também. Isso por quê? Porque eu mudei. E eu comecei a ser mais calmo. O que acontece? Eu comecei a influenciar ela a ser mais calma. Eu conseguia influenciar ela a controlar as emoções dela também, né? Isso foi uma coisa muito boa. Eu acho que, na minha opinião, a segunda melhor coisa que eu consegui. Se eu não tivesse alcançado o autocontrole, eu acho que dificilmente eu teria tido um bom emprego. Eu acho que dificilmente eu teria chegado hoje no patamar de estar conseguindo abrir meu primeiro negócio. Dificilmente eu conseguiria liderar pelo menos 20 pessoas no meu trabalho. Dificilmente eu conseguiria ter uma boa conversa com meus amigos ou até com meus pais. E dificilmente eu teria um relacionamento. Eu já tive outros relacionamentos e eles não deram certo por causa disso, porque eu era muito explosivo, né? Dificilmente eu teria alcançado o bom emprego que eu tive e o fato de ter abrido meu negócio. Sabe, me enche de felicidade ver esse tipo de coisa acontecendo. E eu quero que isso aconteça com você também. Então, se fizer sentido para você, já clica no botão aqui agora, que eu vou te mostrar o passo a passo. Eu vou realmente pegar na sua mão e te ajudar a começar a governar suas emoções. Te mostrar os recursos brutais que sua mente tem, que você não tem ideia que existem, mas que sua alma anseia.